Olá pessoal, professor Takase de Química. Depois de termos visto a ortografia química, como é que se escrevem as fórmulas, o significado, depois de termos visto as classes de palavras químicas, os compostos inorgânicos, hoje vamos avançar um pouquinho na gramática da química e ver as orações químicas. E o que são as orações químicas? Nada mais é do que as equações químicas. Mas o que são as equações químicas? Eu vou tomar aqui como exemplo gelo, tá vendo aqui? Dá pra ver o gelo aqui? Ele até tá um pouco derretido já. Mas vamos acelerar esse derretimento colocando um pouco de calor, esquentar. O que acontece quando eu esquento o gelo? Ele começa a se derreter. Dá pra ver aqui ou não? O gelo derreteu. Essa frase, ela expressa aquilo que aconteceu na realidade. Um jeito um pouco mais sofisticado de dizer isso é a água no estado sólido, você sabe disso, é o gelo, virou água no estado líquido. É comum a gente falar, o gelo virou água. Nada mais é do que água no estado líquido. Repare que escrever isso aqui cansa a mão. Então a química vem nos ajudar para abreviar isso aí. Então, uma maneira abreviada de escrever esse processo de derretimento é escrever o que estava antes com o que está depois. Água. Que já vimos, água eu escrevo assim, H2O. No estado sólido, o S, ele sofre um processo e ele vira água, porque continua sendo água, só que no estado líquido. Esse L aqui é de líquido. Se eu quisesse ser um pouco mais preciso, um pouco mais sofisticado, um pouco mais explícito, detalhista, eu poderia escrever essa frase química com o acréscimo de mais um fator. Água no estado sólido, mais o calor, a energia que eu forneci, vai me resultar exatamente na água no estado líquido. Essa é a frase ou a oração química que me expressa um fenômeno físico que eu já conheço. Então eu fiz aqui só um trabalho de tradução da realidade. Eu coloquei em português, um português um pouco mais rebuscado, sofisticado, e do português para o quimiquês. Equação química, então, nada mais é do que eu colocar em símbolos químicos aquilo que eu já sei, na verdade. Vimos que a fórmula química me mostra os elementos que compõem, a quantidade que compõe. Uma equação simplesmente me mostra as substâncias envolvidas nesse processo e, nesse caso, o estado físico delas. Eu tinha sólido e agora tenho líquido. Um outro exemplo que eu tenho aqui para dar para vocês. Vocês conhecem isso aqui? Não estou fazendo propaganda de nada. Isso aqui é álcool gel. Então, eu vou lá, coloco um pouco de álcool gel. Fazer um churrasco, né? Depois da quaresma, a gente faz um churrasco. Ué, cadê?
difícil aqui. Será que todos enxergam aqui? Não dá para enxergar, né? Bom, aqui, enfim. O álcool. Não dá para enxergar. Vamos lá. Opa, tá quente. Ah, agora sim. Bom, vamos deixar ele queimando aqui, não dá pra ver. O que está acontecendo aqui? O álcool está queimando. O álcool está queimando. Deixa eu que cheiro aqui. O álcool está queimando. O álcool queimou. Uma linguagem um pouco mais sofisticada, e vocês vão aprender isso depois, que é uma outra classe de palavras, a classe das palavras orgânicas, os compostos orgânicos. Etanol, que é o álcool, reagiu com o gás oxigênio e produziu gás carbônico e água. Pessoal, cansa escrever. Dói a mão ficar escrevendo tudo isso aqui. Então, por que não abreviar? Então, eu vou abreviar. Etanol é C2H6O. Líquido. Ele reage com o gás oxigênio. Gás oxigênio. Ao reagir, ele produz o quê? Vai produzir o gás carbônico, e é um gás, mais água. Nesse caso, a água, por causa do calor, é quente, ela sai na forma de vapor, mais o calor propriamente. Então, a substância etanol e gás oxigênio reagem entre si, fazem um processamento, e ao reagirem, elas produzem gás carbônico, gasoso, vapor de água e libera calor. Então, numa frase, eu coloco o calor entrando, influenciando a substância. Na outra frase, eu coloco o calor saindo, tanto que eu sinto ele quente. Veja, então, que sempre existe um antes e um depois. O pessoal gosta de falar assim, né? Uma situação inicial e uma situação final. Em química, temos mais um sinônimo para isso. Nós dizemos, existem os reagentes, aqueles que reagem, e temos aqueles produtos. Aquilo que é produzido. Repare então, eu estou enfatizando isso, a necessidade e a importância de saber português. Então, quem sabe português já sabe mais ou menos química também. Basta fazer esse trabalho de tradução. E é esse o intento dessas videoaulas aqui. Outra coisa, alguém pode dizer assim, professor, tudo bem, então está entrando etanol aqui, e o etanol tem 2 átomos de carbono, não é? Porque eu disse na aula passada que isso aqui, além de significar a substância etanol, está subentendido que isso aqui é uma molécula de etanol. E tem
2 átomos de carbono. Só que, quando ele sai, esse mesmo carbono, né? Sai apenas um carbono aqui, o gás carbônico. Professor, eu aprendi nas minhas aulas lá do primeiro médio, ou eu estou aprendendo agora, que um tal de Lavoisier, ele disse que nada na natureza, nada se ganha, nada se perde, tudo se transforma. Tudo que entrou tem que sair. Aqui eu estou vendo que entrou 2 carbonos, aqui saiu apenas um carbono. Ok. Isso aqui simplesmente estou mostrando um aspecto qualitativo. Eu não estou entrando ainda no aspecto quantitativo. Estou apenas mostrando as substâncias envolvidas numa reação química. As palavras envolvidas numa oração química. Depois, numa outra videoaula, nós vamos ver os aspectos quantitativos. Quanto que eu tenho no começo, quanto que eu tenho no final, qual o valor desse calor produzido. Aí sim, aí é outra história. Por enquanto, vamos ficar aqui nesses fundamentos, porque eu quero que você tenha esse nível básico aqui, para a gente poder ter uma boa conversa primeiro. Tendo isso aqui, à medida que a gente vai avançando, você vai tendo um grau de compreensão melhor. Você não vai ficar se perdendo na sopa de letrinhas, não é? Preocupado com tantas fórmulas. Vamos devagar, vamos devagar. Porque quando eu começar a falar coisas um pouco mais aprofundadas, você já não vai estar perdido. Você já não vai estar preocupado em entender essas coisas aqui. Você já entende. Ok? Então, recapitulando, né? Eu tenho sempre do lado esquerdo aquilo que reage, do lado direito aquilo que é produzido, aqui as substâncias envolvidas, o estado físico de cada um, e depois vamos aprender como é que se dá a análise quantitativa dessas substâncias. Ok? Por hoje é só. Até a próxima.